Você acorda para trabalhar, quer fazer um bom trabalho, mas parece que tem alguma coisa ali que te deixa bem confuso. Você não sabe exatamente o que é, mas parece que está ali rondando todo o ambiente onde você está no trabalho. O que pode ser isso? Por que você se sente assim? E por que as empresas te deixam confuso? Será que o problema está em você ou tem alguma outra coisa que ninguém nunca te disse? Hoje você vai entender por que isso acontece, porque a comunicação pode ser o principal vilão disso acontecer. A comunicação é parte fundamental para que todo mundo se comunique e se entenda. Afinal de contas, a gente é ser humano, precisamos conversar com outras pessoas. Quando a comunicação falha, isso gera muitos problemas. Você tem a comunicação da empresa para as pessoas. Quando ela não acontece bem, acontece o que acontece com qualquer pessoa, relacionamento normal de pessoas. Desentendimentos, dentre outros problemas. Então, o que seria a comunicação interna? Eu me refiro a pessoas e empresas. A empresa precisa ter uma comunicação clara com as pessoas. Ela precisa passar seus procedimentos, passar sua cultura, passar o que ela espera para que as pessoas possam fazer. Então, são essas duas coisas. A comunicação é uma coisa muito importante e a comunicação interna da empresa para as pessoas também é outra coisa muito importante. Mas se a gente sabe que isso é tão importante, por que isso costuma falhar tanto? Por que as empresas costumam pecar muito nessa área? Antes da gente entender isso, é importante a gente saber quais sinais ali demonstram que a comunicação interna da empresa está falhando. Um desses sinais são mensagens contraditórias. É onde em um momento você recebe uma informação e logo na frente você recebe outra. Um exemplo é quando você entra na empresa, recebe algumas informações na integração, mas quando você chega na área já muda completamente. E o gestor ou os colegas de trabalho passam outras informações. Outro exemplo de comunicação contraditória é quando você tem um procedimento, aí o procedimento vai para um departamento e quando chega lá não é esse procedimento, é outro e você não sabia, ou seja, você tem que fazer um retrabalho por conta de informações que não estão muito claras aí nas áreas. Isso é bem frustrante. Outro sinal é aquelas famosas reuniões que poderiam ser apenas um e-mail. Uma reunião geralmente tem um propósito, tem um objetivo bem definido para você fazer uma reunião. E outro sinal também é a falta de clareza. Quando falta clareza, as coisas parecem que não andam. Às vezes a informação chega partida, a informação chega confusa. Falta, às vezes, uma sensibilidade de entender tanto a informação em si, quanto as pessoas para poder receber essa comunicação. Por exemplo, você falar algo de forma muito técnica para alguém que não é um público específico. As pessoas simplesmente não vão entender nada. Elas precisam ter ali uma modificação na comunicação para poder chegar nelas e elas entenderem o que você quer dizer. A mesma coisa vale para a empresa. Não adianta ela querer trazer os resultados dela, só que ela coloca ali informações super técnicas que as pessoas não vão entender. As pessoas mais comuns ou pessoas que não têm muito contato com essas informações vão ficar boiando. Por que essas coisas acontecem? Por que essas falhas continuam acontecendo, empresa em empresa? Será que é só incompetência mesmo ou tem alguma outra coisa a mais? Tem algumas causas, pode-se dizer, que estão ocultas na comunicação interna. Só que é engraçado, muitas das vezes, essa falha está tão óbvia, mas é tão óbvia que as pessoas às vezes esquecem de olhar para elas. Um exemplo é a questão da hierarquia. Se você tem numa empresa uma hierarquia muito rígida, aquela hierarquia onde um departamento só pode falar com o outro se for através do outro departamento, e tem líderes que são muito rígidos e muito tradicionais, pode gerar uma falha na comunicação interna. Por quê? Às vezes a informação demora muito para poder correr, sair a informação correta de um canto a outro. Então essa rigidez atrapalha a comunicação, que é coisa muito mais fluida, dando espaço para rádio peão. A rádio peão, ela é incontrolável e ela sempre vai existir em qualquer empresa, mas quanto mais a empresa demora para comunicar as coisas, mais força a rádio peão ganha. E o que pode gerar um problema depois de credibilidade, de informações correndo soltas, poderiam ser passadas e as pessoas inventando coisas que às vezes nem são verdade. Uma outra coisa que atrapalha é a falta de transparência. Transparência para uma empresa, acredito muito que é uma coisa muito importante. Tem empresas que não falam quanto lucram, não falam quanto faturaram. Qual o problema que isso pode gerar? As pessoas não sabem muito bem como é que a empresa está. Como é que a empresa está nas pernas? Ela está bem? Ela está bambeando? Ela está mal no negócio? O negócio está crescendo? Está caindo? Está estagnado? Eu não estou nem me referindo só à informação financeira. Tem outros tipos de informação também que não são passadas. Mais um problema é quando você tem excesso de canais. Às vezes a empresa quer comunicar as coisas, mas às vezes ela exagera nos canais.
Então ela manda uma porrada de informação por um montão de canal e às vezes as pessoas ficam saturadas, ou simplesmente não vê, ou simplesmente vai uma informação num lugar e depois vai em outro diferente. Enfim, o excesso de canal também não é legal. Rimou isso, inclusive. O bom mesmo é você ter alguns canais mais estratégicos do qual você vai comunicar algum tipo de situação mais específica e alguns outros canais com outro tipo de informação. É importante entender esses canais de comunicação para poder fazer uma boa estratégia de comunicação e aí sim usar os canais corretos, de acordo ali com a sua linguagem, de acordo com o seu objetivo. Não adianta ter muitos canais, é preciso ter uns canais corretos e estratégicos. E o curioso é que muitas vezes a empresa nem percebe que está fazendo isso. Ela não percebe que está causando a falta de informação. Ela não percebe que ela está atrapalhando a comunicação quando ela tem uma hierarquia muito rígida, ou quando ela falta com transparência, ou até mesmo quando tem muito canal. Isso é um problema que às vezes a empresa não percebe. E quando ela não percebe isso, ela acaba prejudicando as pessoas. Mas como é que isso te prejudica? Eu acho que a primeira coisa que acontece é o estresse. Quando a comunicação não chega direito, não circula corretamente, as pessoas vão começar a se sentir estressadas. Vai gerar aquele sentimento de, poxa, aquela informação que eu tanto precisava, só veio chegar bem depois. Acaba acarretando e estimulando problemas também entre os departamentos. Os departamentos vão acabar tendo estresse entre si também, por conta dessa falha de comunicação. A outra coisa que atrapalha é a falta de produtividade. Isso se acarreta tanto pelo estresse, mas também por conta que, como a informação tem dificuldade de chegar, as pessoas não andam com suas demandas ou acabam atrasando elas por conta de diversos fatores de comunicação. Ou simplesmente porque elas precisam refazer as coisas. Aí eu estou na empresa, aí eu estou fazendo uma demanda aqui, seja operacional, seja administrativa, eu termino ela. Só que aí depois a informação chega para mim que não era aquilo, era outra coisa. Então vai fazer um retrabalho, porque eu vou ter que refazer toda a atividade de novo. E com isso, a desmotivação chega. Se você fica estressado com a informação das empresas, que é uma hora é uma coisa, a informação não chega, aí depois muda, aí não tá correta, e depois você acaba perdendo produtividade por conta disso, óbvio que você vai ficar desmotivado. Parece que as coisas não andam, parece que você está enxugando o gelo o tempo inteiro. A falta de comunicação bem estruturada gera desmotivação na outra ponta. E isso é um problema que as empresas acabam, elas mesmas muitas vezes acabam causando por negligenciar a comunicação interna. Mas assim, tem solução. Quando a empresa passa a buscar soluções mais práticas para a sua comunicação, as coisas começam a melhorar. Que práticas são essas que ela poderia fazer? Eu acho que a primeira poderia ser simplificação. É buscar simplificar processos, facilita que a comunicação flua. Também promover a transparência. Porque, claro, quando as coisas são mais transparentes, fica muito mais fácil de todo mundo entender. Quando as pessoas conseguem observar que as coisas estão ali claras, elas entenda isso. A comunicação tem que estar lá, mas também tem que ser entendível. Então, isso que é transparência. Não é simplesmente colocar um número e as pessoas não vão entender. Isso não é transparência não, tá? Tem que ser fácil para as pessoas entenderem. E para que isso aconteça, você precisa ter ferramentas adequadas. Pode ser os canais que a empresa possui para poder utilizar, sejam TV corporativa, aplicativo, WhatsApp, quadro de aviso, entre outros canais que a empresa pode utilizar para se comunicar entre os times e também facilitar a comunicação entre os pares. E claro, para poder melhorar, utilizar o endomarketing. Nada mais é que um marketing voltado para o público interno, mas com objetivos diferentes, que é mais voltado ali para poder promover a empresa para as pessoas que trabalham nelas. Assim elas se tornam pessoas mais engajadas e se empenham mais nas suas atividades, se sentem mais produtivas e entre outros elementos que eu posso deixar para um outro vídeo para explicar mais a fundo. Porém, é uma ferramenta excelente para poder gerar engajamento e promover a comunicação interna. Mas me conta aí, se você pudesse hoje fazer alguma coisa para mudar a comunicação da empresa, o que seria isso? Deixa aí nos comentários. Se esse conteúdo foi útil, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e compartilha para mais gente.